E esse ano eu tomei uma decisão muito difícil, há pouco mais de 2 meses. Para quem ainda não reparou, já está em curso. E eu não quis falar sobre isso antes aqui porque não gosto de dramas, sabe? Não gosto de dramas. Como diria Nego Di, essa certamente foi a decisão mais difícil da minha vida até aqui. Eu sabia que se eu pegasse qualquer eleição esse ano, qualquer uma, eu ia estar comprometendo meu tempo. Se tem alguém que entende a eleição do Brasil tanto quanto eu, certamente tem alguns muito bons que entendem tanto quanto eu, mais do que eu sei que não tem ninguém que entenda. Eu entendo o nível de dedicação que uma campanha exige. Tem um monte de consultor no mercado, picareta, picareta. Ah, não, eu pego 10 campanhas, eu pego 20, eu tenho equipe. É picareta, é picareta. O cara que faz isso, ele não cuida bem de nenhuma. Ele vende pacotinho pronto, ele vende solução mágica, é vendedor de terreno na lua. Então, quando eu pego campanha, é para fazer de verdade. Mesmo campanha que eu sei que tá perdida. E o candidato também sabe porque eu falo pro candidato, na hora de fechar, na hora de apertar a mão, na hora de definir o preço, eu já entrego o diagnóstico. Ó, o diagnóstico é esse. Você tá indo para fazer tanto por cento, você tá indo para construir imagem, você tá indo pensando na eleição seguinte, não dá. Nessa não vai dar. Eu sempre sou brutalmente honesto com os meus clientes. Mas dizia eu que há 2 meses atrás eu tomei uma decisão muito difícil, que era de me dedicar à eleição de Renan Santos. Há motivos para isso. Em 2021, as pessoas vinham me perguntar: Bisotto, você apoia o Moro? E eu sempre fui um grande crítico de Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. E eu dizia: não, eu apoio o Capeta e eu não apoio o Sérgio Moro. Então quem que é o candidato? Era a pergunta inevitável. Quem que é? Você é contra o Bolsonaro, você sempre foi contra o PT. Se não é o Moro, é quem? Renan Santos. E me chamavam de louco. Lá em 2021, 5 anos atrás. Você tá louco, isso não vai existir. E eu passei um ano insistindo. E eu insisti tanto que no momento em que Sérgio Moro traiu o MBL, porque ele traiu o MBL lá em 2022, ele filiou ao Podemos, ele torrou 6 milhões de reais do fundo partidário do Podemos na candidatura presidencial, contratou marqueteiro, contratou fonoaudióloga para ver se melhorava aquela voz e aquela oratória de pato rouco, contratou estilista, personal stylist, gastou 6 milhões de reais na pré-candidatura. E na véspera de fechar a janela partidária, e aí detalhe, como o MBL apoiava a candidatura de Sérgio Moro, foi todo mundo pra lá, filiou Renato Batista, filiou o Kim, filiou o Guto, tava todo mundo lá. Como era isso, tava todo mundo, é o projeto, é o nosso candidato a presidente, vai todo mundo pra lá. Não 10ª hora ele filia no União Brasil, no fechamento da janela. E o Renan, muito puto com a situação, fodeu com tudo que estava sendo construído, criou um puta clima ruim dentro do Podemos. O Renan me ligou na quinta-feira, a janela fechava na sexta-feira, em 2022. Eu não vou lembrar a data exata, eu lembro que foi na noite de quinta pra sexta. Era 9 horas da noite, toca meu telefone e o Renan me diz assim: Bisotto, se você conseguir o partido até amanhã, eu sou o candidato. Esse filho da puta nos sacaneou e agora eu vou comprar esse barulho. Você quer bancar o filho da puta? Eu aguento, eu vou bancar a candidatura. Isso era 9 horas da noite. Eu fiquei entre as 9 e a meia-noite, eu devo ter feito umas 10 ligações, falei com um monte de dono de partido nanico, comecei a construir pontos, fui xingado por vários deles. Isso foi até amanhã do dia seguinte, aí nós fizemos outros contatos, eu falei com o Cristiano Beraldo, o Beraldo falou com mais gente, fomos envolvendo, enfim, muitas pessoas no negócio. De tarde nós tínhamos o partido. Na tarde de sexta-feira, faltando horas para o fechamento da janela, nós conseguimos o Agir, o famoso Agir, o partido do autista atualmente. E aí o Agir foi uma negociação, rolou uma negociação, e quem conhece de política no Brasil sabe, esses partidos nanicos funcionam todos movidos a dinheiro. E nós não tinha dinheiro. O PRTB, por exemplo, corria no mercado na época que estava sendo leiloado. O finado Levi Fidelix tinha recém-morrido, aí a viúva tinha ficado herdeira, aí apareceu um escritório da advocacia envolvido, tinha preço, era coisa de 30 milhões de reais que eles queriam pelo partido. Uma doideira, uma doideira. Essa era só uma das histórias que eu ouvi nessa aventura louca de conseguir o partido. Mas dizia eu, conseguimos de tarde o Agir. E aí, qual foi a nossa negociação? Olha, não temos dinheiro, não peçam dinheiro que nós nem temos. Se tivéssemos, usaríamos nas candidaturas nossas, mas não temos. O que nós queremos? Nós só queremos uma coisa. Vocês dão a legenda e nós entramos com a nossa militância, com a nossa capacidade de fazer campanha em rede social, com a nossa capacidade de construir ideias, de construir um projeto. E eles toparam. E eles toparam. O Renan filiou. E aí eles pediram algumas contrapartidas. Uma das contrapartidas é que tinha que resolver o diretório de Santa Catarina, que estava vazio na época. Eu filiei, deveria ser candidato a vice-presidente, deveria construir candidatura aqui no estado, enfim. Só que aí passou uma semana e houve uma conversa interna do MBL, lá em 2022. E a conversa era simples e óbvia, e fazia todo sentido. Num partido nanico, e dependendo das circunstâncias, a candidatura do Renan, tudo que ela conseguiria era atrapalhar a eleição do Kim no União Brasil, do Guto no União Brasil, do Renato, da Amanda, de todo mundo, enfim. Nós corrimos o risco sério de ficar sem deputado. E o Renan disse: não, eu não posso fazer isso. O projeto sempre foi maior do que interesse pessoal, o projeto sempre foi maior do que vaidade. Quem conhece o mercado político brasileiro sabe, ninguém teria aberto mão de uma candidatura de graça por partido nanico, como nós conseguimos. Porque isso valeria muito. Vocês viram o resultado da eleição de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva derrotou Jair Bolsonaro por pouco mais de 1%. Vocês têm noção de quanto estaria valendo um Renan Santos que tivesse feito 2% em 2022?
no primeiro turno? 1% em 2022 no primeiro turno? Quanto que valeria num eventual segundo turno? E nós tínhamos essa candidatura posta e o Renan abriu mão dela. O Renan abriu mão em nome do projeto, em nome da eleição do Kim, em nome da eleição do Guto. Aí o tempo passou e precisava se tomar a decisão sobre qual seria a construção política seguindo do MBL. Havia um caminho óbvio que nós já tínhamos ensaiado nessa candidatura presidencial de 2022, que quase foi pra frente. E o caminho óbvio era, vamos entrar no partido nanico, ficamos por ali, ocupamos espaço, quem tem voto somos nós, quem mobiliza a militância somos nós, e aos poucos vai tomando partido, tolerando ali o cacique que é o dono. Foi o caminho que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, escolheu. O caminho que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, escolheu. Vai pro PL, deixa o Valdemar continuar de dono, o homem que já havia sido preso no mensalão, que já foi preso agora também por treta envolvendo o governo Bolsonaro, deixa ele no controle e eu só disputo a eleição e vou ocupando os espaços ali aos poucos, garanto um baita salário caso perca, resolvo minha vida. O MBL decidiu o caminho mais difícil, que foi o caminho de criar um partido zero. E eu lembro da conversa que eu tive com o Renan quando ele me falou, não, nós vamos criar o partido zero. Cara, foi um inferno. Bolsonaro tentou e não conseguiu coletar as assinaturas. A rede precisou de 2 ciclos eleitorais, a rede Marina Silva. Marina que havia feito quase 20 milhões de votos em 2010. Precisou de 2 ciclos eleitorais, tem certeza? Tenho. Tenho porque eu estudei o processo. E aí ele começou a me dar uma aula. E me explicar como ele faria a coleta de assinaturas. Como ele garantiria que teria mais assinaturas do que o necessário. Como ele garantiria que ele bateria todos os números. E aí bastava ir ao TSE com as assinaturas e criaria o partido. Criou contra milhões de bolsonaristas repetindo que o PSOL Kids não ia criar, que o PSDB Kids não ia criar, que era um movimento que só existia em rede social, que não passava de São Paulo, que não saía da cidade de São Paulo. Todo tipo de piada, todo tipo de menosprezo, todo tipo de sacanagem. E o Renan se manteve ali firme, persistiu, coletou as assinaturas, milhares de jovens coletores Brasil afora, trabalhando com ajuda de custo, porque o salário pago aos coletores era uma mixaria, uma miséria. Mal e mal dava para se manterem. É típico salário para jovem aprendiz, sabe? É o que os coletores receberam durante todo o processo. E essa galera conseguiu criar um partido. Essa galera conseguiu criar um partido e finalmente se tornou consenso dentro do MBL, algo que eu dizia há muitos anos. Há muitos anos. A galera que olhava de fora sempre tendia a dizer, não, quem representa o MBL é o Kim, quem representa o MBL é o Arthur, durante muito tempo o Beraldo, enquanto esteve por ali. Ninguém considerava que Renan Santos era um líder político. Ninguém considerava que o Renan Santos era o cara pra botar a cara. Porque o Renan é aquilo que ele é nas análises renais, ele dá esporro em militante, ele é agressivo, ele vai pra cima, ele cobra, ele executa, e as pessoas ficavam com uma imagem, às vezes, negativa, mesmo entre a militância, que é o cara das notícias ruins. É o cara que diz, ó, vocês estão fazendo merda, é o cara que diz, amadureçam. E aí o pessoal não quer esse cara, o pessoal quer o sorridente, o legalzão, o cara da galera, quem traz as notícias boas, os projetos aprovados, no caso do Kim. E não fazia sentido na cabeça de quem olhava de fora a candidatura presidencial do Renan. Mas o consenso se formou por uma coisa óbvia, O MBL foi fundado em 2014 por Renan Santos, por Pedro Derô, por Alexandre Santos, o Kim estava lá junto. E esses aí, basicamente e essencialmente, foram os que estiveram em 2014, em 2016, os que fizeram impeachment, os que tiveram em 2018, os que romperam com o bolsonarismo e aguentaram porrada pra um caralho. Não existe MBL sem Renan Santos. Simplesmente não existe. Ele é o MBL. Falar em MBL sem Renan Santos é falar de PT sem Lula. É falar de bolsonarismo sem Bolsonaro. O que tem uma franja de sequelados, de retardados, de anômalos dentro do bolsonarismo que acredito ser possível. Não. Spoiler, não é. Não é. Liderança política carece de legitimidade. E o mais legítimo de todos dentro do MBL para essa candidatura era Renan Santos. Eu acreditei na candidatura em 2021, eu acreditei na candidatura em 2022, eu acreditei quando ninguém acreditava, eu acreditei quando recém-criada a missão, Renan marcou 0,3% na primeira pesquisa Real Time Big Data. Então, há 2 meses atrás, eu tava aqui um belo dia e a discussão na live era o que nós vamos fazer para tornar o Renan conhecido, como que nós vamos fazer essa pré-campanha, e eu lancei uma ideia idiota que me ocorreu na hora, que não é original, não é nenhum, foi disruptivo, foi o Steve Jobs da campanha, não. Eu só me baseei no que o bolsonarismo havia feito no período 2017 a 2018. E falei, uma ideia boa seria botar outdoors, sem mensagem política, sem pedir voto, sem nada, porque tudo isso é vedado pela legislação eleitoral. Respeitando a legislação eleitoral, seguindo tudo, jogando estritamente dentro das 4 linhas, vamos botar outdoor perguntando quem é Renan Santos. Que isso vai gerar curiosidade, isso vai... E aí tem variações, você conhece Renan Santos, já ouviu falar de Renan Santos? E lancei ideia e ainda falei. E ainda falei nessa live, eu disse o seguinte, eu mesmo, se tivesse 3 mil reais, colocaria um outdoor do Renan aqui em Floripa. Lê do engano, lê da Nagli. O outdoor aqui custa 10 pau na Via Expressa. Só que eu falei nesses 3 mil, que eu não tinha, minha conta raspada, e me aparece um doador.
no direct, que não era sequer aqui de Santa Catarina, de São Paulo, e diz assim pra mim: Bisoto, eu tenho os 3 mil reais, eu vou te doar os 3 mil e você coloca o outdoor. E aí eu ainda falei: calma, não doa, não faz o Pix. Deixa eu orçar aqui pra entender exatamente o que é. Eu pedi pra querida amiga Ana Morilho, que tá lá no Clube do Bisoto, ela tem uma agência de marketing e propaganda. Disse: Ana, você consegue fazer o orçamento pra mim? E ela fez 10 pau outdoor. Meu Deus do céu. Eu chamei o doador e disse: olha, cara, desculpa, eu preciso te dar a real, o outdoor é 10 mil. E ele me respondeu: eu tenho 3. Você falou que era 3, com 3 eu consigo ajudar. Se eu te der os 3, você vai atrás do resto? E aí eu pensei com os meus botões: o que é um peido pra quem tá cagado? Me dá os 3 mil que eu vou dar um jeito de levantar o resto. E ele fez a doação, e aí eu comentei no meu grupo, no Clube do Bisoto. Galera, o negócio é assim, eu tava indo pro evento do Brigadeiro, aqui o evento que lançou a pré-candidatura ao governo do Marcelo Brigadeiro aqui em Floripa. Deixei de ir pra despedida de solteiro do meu amigo João Pedro, pra ir nesse evento do lançamento de pré-candidatura do Marcelo Brigadeiro. Eu tava indo pra lá e eu mandei no clube: galera, acabei de receber um Pix aqui de 3 mil reais, só tem um problema, a porra do outdoor vai custar 10. Nisso apareceu um outro doador do clube, me chamou no privado, pediu pra não declinar nome. Eu te mando 5, vai ficar faltando 2. E aí os 2 nós levantamos numa vaquinha pingadinha, cada um deu um pouco. Foi o primeiro, foi o daqui da Via Expressa. Aí eu fiz o da Via Expressa, o pessoal do Rio Grande do Sul se mobilizou e fez na Freeway, fez em Viamão, fez em outros... E não parou mais, e não parou mais. E hoje é um negócio bizarro, porque todo dia eu abro meu Instagram e tem algum lugar me mandando foto, me mandando vídeo, me marcando... Maracaju, no Mato Grosso do Sul, é Ribeirão Preto, em São Paulo, é Goiás, é Brasília, São Luís do Maranhão, Santarém, no Pará, é no Brasil inteiro. Manaus, nós já temos outdoors, na Bahia, em Ilhéus, e ninguém conhece ninguém, sabe? Foi um negócio maluco. Pra alguns eu mando arte, porque alguns vêm e perguntam: tem uma arte? Consegue me mandar foto? Consegue me mandar... E eu faço a arte aqui, chamo o meu editor, Glorioso Noé, e a gente cria arte e manda. Começou a aparecer carro de som, teve lá na minha terra natal, Caçador, teve na Fazenda Rio Grande, teve em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Tem muita coisa acontecendo. Do nada, do mais absoluto nada. De modo espontâneo, de modo não programado, sem centralização financeira, sem comando, sem nada, porque um dia um sequelado numa live teve uma ideia. Então eu estou há 2 meses, de modo extraoficial, dedicado integralmente à eleição do Renan. É a decisão mais difícil que eu já tomei antes de uma eleição, porque eu sei que isso está comprometendo não só o meu 2026, está comprometendo o meu 2027. Mas eu tenho fé que é a coisa certa a ser feita. Eu quero olhar no olho do meu filho daqui a um ano e dizer: sim, nós fizemos um milagre. O Dudu me perguntou inúmeras vezes, agora ele não tá aqui em casa, ele tá com a Jéssica lá no Cefid. Ele me perguntou inúmeras vezes: e aí, pai, dá pra ganhar? E eu falei em todas pra ele, porque eu gosto... É uma criança, ele tem 12 anos. Só, Dudu, não dá, nós estamos indo porque o Brasil precisa, porque nós temos uma mensagem, mas não dá. Não fique imaginando que dá pra vencer. Até pra preparar psicologicamente, pra saber que é uma jornada muito difícil, que é pedregosa. Nós estamos chegando aos 10%, senhores, sem dinheiro, sem grandes doadores, sem estrutura, sem apoio. O Renan sem marqueteiro. É ele e o Riso viajando o Brasil, o Riso produzindo vídeo, produzindo conteúdo em rede social. Aí é memeiro produzindo edit, melhor do que qualquer superprodução que o Romeu Zema gastou milhões e milhões e milhões pra fazer, com marqueteiros caríssimos. Com o ex-marqueteiro de Aécio Neves em 2014, tá na campanha de Romeu Zema. Esse é o novo. Essa é a mudança. A mudança é trazer os maiores vícios da velha política. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Poder da Onça, toque nas notificações e deixe o like. O futuro é glorioso, amigos. Até breve.